Bom, então nós vamos hoje falar sobre o mundo material, o mundo espiritual e o intercâmbio que nós podemos fazer com esses dois mundos através da mediunidade. Ou já pensaram o que é a matéria? Nós estamos falando descrição do mundo material, descrição do mundo espiritual, né? E o intercâmbio através da mediunidade, ali na ponta a gente vai falar também. Mas vocês têm ideia do que é matéria? Qual a definição de matéria? Né? Hã? Alguém tem? O corpo? O corpo. O corpo é uma matéria. Algo palpável. Algo palpável, que a gente pega, que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir. Então isso é matéria. Isso Kardec perguntou aos espíritos, ele disse, da forma que entendeis, sim, mas não bem da forma que realmente o é. Eletricidade é matéria? Não. Energia é matéria? Gás é matéria? Não. Nada disso é matéria. A definição de matéria. Matéria é a energia condensada. Então, matéria, a energia é matéria. Então, da forma que nós interpretamos e que nós conhecemos, não. Mas nós temos a parte ponderável e a imponderabilidade da matéria. A matéria não palpável, não sentida, não tocada, formaria a matéria quintessenciada que formaria o mundo espiritual. Então, vamos caminhar aí no tempo e vamos dar a definição. Porque para que a gente fale de matéria, nós também precisamos falar de espaço e precisamos falar de tempo, do tempo e espaço. O que é o espaço? Alguém sabe o que é espaço? Alguém tem alguma definição de espaço? O espaço é o intervalo que ocupa entre dois corpos. Né? Então, se eu tenho aqui um corpo, aqui outro corpo, isto que tem aqui entre os dois corpos é o espaço. Então, a nossa ciência, de antigamente, colocava um espaço finito. Porque se espaço é somente aquele que ocupa entre os dois corpos, ele estaria circunscrito a. Então ele seria finito. Isso tudo veio e vinha no estudo antes até mesmo da codificação. Aí chegam os espíritos, e nesse livro maravilhoso chamado A Gênese, de Kardec, onde a gente tem o próprio Galileu, através de Camille Flammarion, que era um dos maiores astrônomos da época, ele serviu de intérprete mediúnico para o próprio Galileu, que fez vários capítulos, um deles, a uranografia geral, onde ele explica toda essa sistemática de espaço e de tempo.
Então, o espaço é infinito. Quando nós olhamos para, por exemplo, o céu, vamos imaginar a gente olhando o céu. Nós conseguimos ver o final dele? Então, tudo que nós caminhamos, por muito que nós caminhemos, por muito que nós empreendemos de viagem através desse espaço infinito, por muito que o tempo passe, por 1000 anos e milhões de anos que nós caminhemos, nós não chegaremos ao final. Então, aonde nós sabemos que o espaço é infinito. E o tempo? O que é o tempo? Eita, quanta coisa, né? Alguém já parou para pensar? Já estou no terceiro nó. O que é o tempo? No terceiro. O que é o tempo? Seguindo essa definição, podia ser um período que você leva de um ponto até o outro, né? O espaço. Essa é uma definição. Você tem 2 pontos que definem espaço. Aí o tempo seria de um ponto até o outro. Exato. O tempo, ele só existe quando ele começa a marcar um período. Por isso que nós falamos que o tempo é eterno. Não existe tempo no espaço. Assim como o espaço é infinito, o tempo também o é. Ele só vai existir na medida ou quando nós começarmos a marcar um evento. Tudo isso eu estou falando para depois a gente poder chegar no mundo da matéria e em nós. Né? Mas está ótimo. Então, o que acontece? O tempo, ele está circunscrito aos episódios dos acontecimentos, tanto no sentido universal, quanto no sentido material, daquele tempo que se inicia. Então, no começo, tudo é movimento no tempo e no espaço. Vamos fazer uma viagem bem gostosa e fazer de conta que nós podemos estar fora, levitando no espaço, como espírito que somos, sabemos fazer isso. Levitando no espaço e vendo esse universo imenso. Quando a gente olha para o céu e a gente vê aquele céu todinho, principalmente à noite. A noite dá uma sensação melhor para a gente poder captar e definir isso. Então, quando a gente olha para o céu, numa noite estrelada, difícil ver isso em São Paulo, mas para quem já teve oportunidade de ver o céu no interior, né, no mato, né, na chácara, ou mesmo no litoral, a gente olha para aquele céu imenso. Então vamos imaginar, tudo é movimento e tudo é espaço infinito. E a gente consegue ouvir, quem já conseguiu ouvir o barulho do silêncio? E a gente começa a ouvir o barulho do silêncio, que é as vibrações da energia desse espaço infinito. De repente, Deus, princípio de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ele dirige para um determinado ponto do espaço o seu pensamento.
e começa ali a aglutinar a energia psique, a energia do pensamento de Deus. Dali nasce a energia cósmica, da onde vai sair o princípio inteligente do universo. E o princípio inteligente do universo, criado ali naquele momento, vai pegar a energia condensada que Deus transforma em fluido cósmico e atuar sobre esse fluido cósmico para formar a matéria. Não foi? Foi? Deu para entender? Eu disse que se vocês queriam o mais simples ou se vocês queriam o mais complexo. Eu estou indo para um pouquinho mais do complexo. E nós ainda não chegamos na física quântica, né? Que a gente vai poder falar em física quântica, onde vamos poder falar de matéria e antimatéria. E pouco antes, com Einstein, o universo em expansão. Bom, para que vocês... levar você para casa. Não fujam, porque teremos outras aulas, tá? Se não ficar muito claro hoje, vai. Não, isso são os primeiros passos. Por que eu quis falar assim? Por isso que eu falei para vocês que eu fiquei pensando muito como é que eu iria dar essa aula. Se nós pegarmos o Entendendo o Espiritismo, nós vamos ver que a aula é mais simples. Ela não trata disso. Isso depois nós vamos falar com mais profundidade quando nós estudarmos sobre os fluidos. Só que eu não quero que ninguém, vamos dizer, fuja por conta dessas aulas um pouco mais complexas, porque elas vão sendo, vamos dizer, completadas, elas vão ser reestudadas, nós vamos falar diversas vezes sobre isso. Mas eu acho importante que vocês tenham pelo menos uma ideia básica do fundamento mesmo e verdadeiro. Depois, se nós fôssemos fazer prova, vocês só poderiam, sei lá, passar de um grau para o outro, se acertasse todas as questões. É claro que a gente começaria um pouco mais suave. Mas eu tive pensando muito e até é um pouco difícil, vamos dizer, eu falar da coisa mais simples quando a gente já sabe da mais complexa e que é a verdade da coisa que acontece, de como acontecem todos os fenômenos. Então, vocês já ouviram falar em Trindade? Da Santíssima Trindade. Vocês já ouviram falar em Trindade? Né? Tudo é Trindade, né? Tudo é Trindade. Então a gente cresceu ouvindo falar da Santíssima Trindade. Qual é? Pai, Filho e Espírito Santo. Veio o Espiritismo e ele falou da Trindade de uma forma diferente. E, a bem da verdade, nós temos duas trindades dentro de uma quartindade, vamos dizer assim. Então, nós temos Deus como Criador de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele quem cria. No fluido universal, o único que mexe no fluido universal é Deus.
Ele é que pega as primeiras bases do fluido universal para criar o fluido cósmico, e no fluido cósmico, sim, os espíritos, que já são arcanjos, que são de construtores do universo, é que vão fazer as diversas modificações com aquele fluido cósmico e criar tudo que nós vemos e tudo que nós sentimos. Então, segundo os espíritos, tudo é matéria. Nós transformamos tudo, e a matéria é, vamos dizer, mais sutil. Quando nós vamos perdendo a matéria densa, nós vamos sutilizando essa matéria a ponto de transformá-la novamente em fluido, é a matéria quintessencial. Então, tudo que no nosso mundo nós achamos que não é matéria, para o mundo dos espíritos já é matéria. Porque o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, é tão leve, é tão etéreo, é tão sutil. Esse mundo do espírito, os espíritos puros, ali pertinho de Deus, sim, é fluido, não é matéria, mas já é matéria por conta do psiquismo divino, que já juntou os elementos necessários para começar uma construção. Tá? Quem falou? Você falou que é tão leve que o ar é pesado. Exato. A nossa matéria mais leve é um peso. É peso. Entendeu? Então, a matéria mais leve que nós conhecemos já é pesada. Bom, então, deixa eu colocar aqui para vocês. Nós falamos em trindade, né? Deus é o princípio de todas as coisas. Então, nós temos aqui Deus como princípio de todas as coisas, ele formando o fluido cósmico. Por isso que eu falo que nós temos em 4. Aqui o espírito, e aqui a matéria. A matéria como entender. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, o que é, no caso, quando ele pergunta quem é que cria a matéria, eles dizem que nós somos co-criadores do universo. Porque nós interagimos com Deus para a formação do universo. Então, aqui, olha, Deus, fluido cósmico, espírito e matéria. Na criação do espírito, nós temos Deus, não tem X de outra cor, né? Deus, espírito e fluido cósmico. Formou a trindade na formação do espírito. Ai, ó, Deus, espírito e o fluido cósmico.
Então, Deus agindo no fluido, ele cria a energia psique, que é o amor de Deus, formando o espírito, que é o princípio inteligente do universo. Somos nós. Que aqui esse espírito é com M minúsculo, que é o princípio inteligente. Tá? É o espírito. Depois nós temos uma outra trindade que seria na formação da matéria, fluido cósmico, espírito e matéria. Aí o espírito, que é o princípio inteligente, vai agir sobre o fluido cósmico, juntando todos os elementos necessários e do fluido cósmico originando a matéria. Hã? A matéria a matéria toda, porque tudo que existe. O que é importante que a gente entenda é que o mundo espiritual e o mundo material existem, são verdadeiros e são transformados através do fluido cósmico. É tudo. Então, quando Kardec pergunta para os espíritos se a energia era matéria ou se a energia, o que era a energia, eles dizem que a energia é a transformação do fluido cósmico. Então, nós temos os elementos básicos no universo que nós vamos juntando e vão se modificando, formando outras matérias. É um exemplo bem que todos nós vamos entender. Se a gente coloca assim, ó, Dora, pode apagar ali, o pessoal H, já viu. 2O. O que é isso? Todo mundo conhece. As moléculas de hidrogênio e de oxigênio. Isso. O que forma isso? A água, né? Então, se nós temos H2O, nós vamos ter a água. Olha, eu perguntei se o gás era matéria, não perguntei? O que vocês me falaram? Como assim? Não. Estou ficando doida. O que é o hidrogênio? Gás. O que é o oxigênio? E o que é a água? Gás? Ela pode estar em 3 estados. Estado de vapor. Vocês podem ver, não pode? Pode pegar, não pode? Pode. Gás. Gás é matéria? Mudou! Tá certo, gente? Agora, essa coisa maravilhosa é uma maravilha. Não existe vida sem água. É isso. Agora, se eu chegar e pegar e fizer assim, ó, H2O2. O que é isso? Quem conhece? Que a água oxigenada, né? Água oxigenada. Posso tomar? Como diz Paulo, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Água oxigenada. O que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Eu peguei elementos em proporções diferentes, criei uma outra coisa. Vocês percebem como que é feito o nosso universo? Vocês percebem como nós somos feitos? Eu estou me sentindo uma bactéria agora. Pode se sentir Não, é verdade. menos ainda ou mais menos ainda. ainda, porque você para pensar no que eu estou entendendo, que você está explicando, a gente faz parte de um corpo muito maior do que a gente pensa, não é isso?
Ou seja, Esse que é o encantamento. É por isso que eu perguntei, vocês querem o mais simples ou querem o mais complexo? Quer começar a entender já, agora, todo esse universo que habita em nós? Nós somos formados do quê? O que eu falei? O que é matéria? Quem lembra da definição de matéria? A definição simplesinha, hein? Energia condensada. Tudo bom, querida? Energia condensada. Vamos lá? Se matéria é energia condensada e nós somos matéria, nós somos o quê? Onde está a energia condensada que forma a matéria? Alguém já ouviu falar em átomo? Quem já ouviu falar em átomo? Nós todos somos formados de átomos. Quais os elementos principais ou primordiais do átomo? Então nós temos, como é que é? Prótons, elétrons, nêutrons, neutrinos, e assim vai, que uma partezinha do neutrino dá para fazer uma bomba atômica que destrói uma cidade, sei lá, como Nova York, né? Eles foram percebendo as cargas e aí foram vendo o poder de tudo isso. E acho que não acabaram de dividir ainda, né? Não, ainda não. Por isso que nós temos que ter um pouco mais de tempo para crescer. Os elétrons é a parte negativa do átomo. Os prótons são a parte positiva. Prótons, eles estão nos núcleos dos átomos. Os elétrons, que é a parte negativa, estão na órbita em volta do átomo. E é a parte da energia. Se nós somos formados de átomo, como toda a matéria, e tudo é formado de átomo, nós somos a energia condensada formando a matéria. A reunião de todos esses átomos vai formando a matéria. Quando nós somos criados simples e ignorantes, como diz no livro dos Espíritos. Simples e ignorantes para fazermos a incursão do crescimento, do aprendizado para evoluirmos. Então tem um livro que diz do átomo ao arcanjo. Dá para a gente entender que um dia nós fomos apenas um átomo? Porque nós fomos a psique divina, que foi como nós começamos o caminho da nossa evolução. Aí nós caímos naquilo que chama de vórtice da involução, fomos criando matéria e fomos ali para voltarmos no caminho da evolução através do aprendizado para voltarmos a ser arcanjos, espíritos puros, que foi aonde Kardec fez a escala dos espíritos, que nós vamos ver já essa
essa nomenclatura. O que eu quis dar foi só esse preâmbulo para que a gente possa entender que mundo material e mundo espiritual, eles estão interligados. Não existe o nada, não existe o espaço vazio. Todo o espaço é preenchido pelos fluidos. Que esse é um trecho da Gênese, diz: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva. Esse fluido penetra os corpos. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam na eternidade. É a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e a eterna geratriz. É nele que residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. Esse fluido penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital. O princípio vital, que é uma outra parte que nós vamos estudar depois mais lá para frente, não vou falar dele, só vou falar alguma coisa. O princípio vital é o que gera a vida, é o que dá a vida. Tá? Por isso ele chama-se princípio vital. E o que é importante nós guardarmos desta aula? Nós somos co-criadores. Assim como no espaço infinito, nós temos a presença desse fluido vital, que permeia todos os corpos, que permeia todos os átomos da natureza. Ele está aqui. Nós somos o princípio inteligente do universo. Nós somos os espíritos criados por Deus para evoluirmos e para habitarmos os mundos e criarmos os mundos. Se nós, no espaço, ajudamos a Deus a criar o universo, será que nós não podemos criar agora também? Então, através do nosso pensamento, através dos nossos sentimentos, nós modificamos o estado das coisas. Ainda não temos o conhecimento quando nós estamos encarnados, nós não temos ainda o domínio e o conhecimento da matéria, da antimatéria, para poder fazer como Jesus, transformar a água em vinho. Mas ele disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e até mais do que eu faço. Então nós podemos, nós só não sabemos como. Mas nós podemos ainda. Mas nós podemos. Agora, nós podemos mudar o ambiente onde nós estamos? Sim. Nós podemos modificar a sintonia daqueles com quem nós nos relacionamos? Sim. Sim. Nós somos co-criadores. Então, se aqui está cheio de fluido cósmico, aguardando uma ação minha para ser manipulado, eu posso transformar isto num céu ou num inferno. Então, a pessoa que chega e de repente destemperada,
caiu, sei lá, trocou, dona de casa, trocou a toalha da mesa, tá lá limpinho. Aí o filho chegou, o marido chegou, o irmão lá, né? Derramou o suco. Aí faz aquele escarcéu. De repente, o ambiente que estava bem, que estava propício, vira um caos. E coitado de quem fabrica sabão em pó. Né? Porque ele fica feliz quando a gente suja a toalha. Então, quando alguém suja a toalha, não fica bravo, gente. Tira, porque nós estamos dando emprego para alguém. Né? Basta a gente querer ver o bem. Chico Xavier disse que o mal não existe, que o mal é o bem mal interpretado. Né? E o mal realmente não existe. Porque Deus cria tudo. E Deus não ia criar o mal. Verdade? Né? Então, gente, deixa eu pegar aqui a matéria para eu não... até eu tinha marcado, vocês veem, tá falando dos elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto. São os 4 elementos químicos da onde se tira tudo. Que vai se combinando, passa pelas diversas escalas periódicas, né, da química, e vai se criando todas as matérias que nós conhecemos, né? Agora vamos pegar essa parte, deixa eu só pegar aqui para a gente não se perder. Com isso, nós vamos, o que eu quero passar? Nós somos nós somos pessoas que de repente viramos espíritos, ou somos espíritos que viramos gente? Então, nós somos espíritos recobertos com um corpo de carne para estagiarmos neste planeta, para fazermos a incursão do nosso crescimento, através do aprendizado em diversas escalas. Então, nós temos que perder a ideia de que, quando nós morremos, que é no Espiritismo chamado de desencarne, né? Porque nós perdemos o corpo de carne, nós viramos fantasma. Porque aí vocês vão chegar no curso de médiuns e vão ter medo de lidar com a mediunidade, porque tem medo de fantasma. Então eu digo assim, quem tem medo de espírito? Quem tem medo de espírito, gente? Todo mundo tem. Quem tem? Eu não tenho, não. Então, a partir de hoje, não olha mais no espelho. É que, na verdade, quando a gente imagina o fantasma, a gente não imagina assim tudo bonitinho igual a gente, né? Eu acho que é por isso que a gente tem que... Ai, obrigada pela parte que me das toca, partes porque que você me chamou de você, né? Esse das parcinhas tão lindo, né? Ah, gente. Gente, Não é sempre tão lindo assim, né? nós precisamos ter isso como pensamento. Nós somos espíritos. O verdadeiro mundo que habitamos, o nosso verdadeiro mundo é um mundo espiritual. É esse mundo quintessenciado, de matéria tão sutil que fica imperceptível aos nossos olhos físicos. Então, nós pertencemos ao mundo espiritual, e o mundo espiritual é o mundo absoluto.
tudo aqui no nosso mundo material é o mundo relativo, porque tudo pode ou não acontecer. No mundo espiritual é projeção de pensamento, da mente. Então, quando a gente fala em umbral, vocês já ouviram falar em umbral? Vamos entrar na matéria gostosa? Matéria boa. Vocês já ouviram falar em umbral? Quem assistiu Nosso Lar? Todo mundo assistiu Nosso Lar, né? Que bom. Nosso Lar é uma colônia. Leu o livro? Eu li. Porque o livro é melhor que o filme. É muito melhor. Mas o filme foi maravilhoso porque deu uma ideia bastante ampla. E quem não teve condição de estar lendo o filme trouxe a mensagem e foi muito boa e gravou mais, né? Então, o que é o Nosso Lar? É uma colônia espiritual, é uma das colônias espirituais do espaço. Né? Agora, o que é o Nosso Lar? Quem criou o Nosso Lar? Como foi feito o Nosso Lar? O umbral existe, não existe? Existe o inferno, não existe? O que existe? Existe aquilo que nós projetamos com a nossa mente. Então, o inferno nada mais é, o umbral nada mais é do que a projeção de uma mente em desalinho. Quando nós começamos a perder o nosso raciocínio, a nossa harmonia, eu digo sempre, quer brigar, briga, mas briga em harmonia. Fala, você fala primeiro, eu falo depois, vamos lá, que a gente se entende. Maior respeito. É o maior respeito. Não se muda o ambiente. Agora, quando todo mundo quer falar junto, um grita daqui, outro grita de lá, pronto, formou o inferno. Mudamos todo o patamar de vibração do ambiente. Tá, o ambiente está complicado? Faz uma prece. Dá um sorriso e diz, eu regresse. Estou em crescimento. Que maravilha, que nem quando eu estava dirigindo, meu filho fica bravo, cortou o carro, fechou, fala, mãe, filho, ele comprou a rua, ele só esqueceu de te avisar. Pensa bem, tava com o pé no umbral, aí faz uma prece, tira o pé rapidinho. Tira o pé do umbral. Então, gente, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro. Todos pertencemos ao mundo espiritual. Nós estamos em incursão de crescimento com a matéria densa. Por que nós temos esse corpo? Porque nós precisamos interagir com este universo que pertencemos. E aqui é como se fosse uma escola. Quando nós desencarnamos, quando nós abandonamos o corpo de matéria, o corpo físico, nós retornamos à nossa pátria espiritual. E ali nós vamos fazer a incursão ou a continuidade do nosso aprendizado a nível espiritual. Findo o espaço, o intervalo que nós precisamos para o aprendizado, é colocado para nós um novo desafio, onde nós vamos vir à Terra novamente, fazermos a incursão do nosso, a continuidade do nosso crescimento espiritual através das diversas experiências que nós vamos tendo. E nós vamos assim evoluindo para que nós possamos aprender
a nos tornarmos espíritos puros. Aquele que não erra mais. Aquele que vai poder contribuir diretamente com Deus para a criação dos diversos universos, né? E os diversos planetas, as diversas galáxias, tá? Então, vamos aqui, deixa eu ver, tá? Quando nós reencarnamos, nós já trazemos no bojo as experiências que nós vamos ter que passar pelas diversas experiências. Nós nascemos, nós temos a nossa infância, temos a juventude, que gostoso, temos a velhice, que dizem que a melhor idade, eu estou para perguntar onde está a melhor idade disso, mas em todo caso, né, agora parece que eles, graças a Deus, estão mudando para idoso, eu acho mais condigno, porque melhor idade não sei aonde, né? A gente vai subir escada, cansa, a gente abaixa, não levanta mais, etc. Precisa de ajuda, né? Cansa pra caramba e eles falam que é a melhor idade. Meu Deus do céu, como é difícil essa melhor idade, né? Mas a verdade é que na trajetória normal, nós temos a nossa infância, a nossa adolescência, a juventude, a velhice e o término da tarefa com o desencarne, aonde nós retornamos ao plano espiritual. Bom, quando nós retornamos, quando a gente vem para o mundo da matéria, a gente já vem com um planozinho ali de vida e de vivência. Esse planozinho, essa nossa história de vivência, ela já vem mais ou menos escrita, só que nós temos, ela vem escrita a lápis, tem a borrachinha, tem o lápis, e nós somos coautores da nossa história. E vamos poder mudá-la, para melhor ou para pior, dependendo daquilo que eles chamam que nós chamamos de livre-arbítrio. É a nossa escolha, que nós ganhamos isso quando nós nos tornamos homens, humanos, né? Ganhamos a razão quando adentramos o reino hominal. E estamos na luta para alcançarmos a angelitude. Porque nessa caminhada, desde quando nós fomos criados como princípio inteligentes e fizemos essa incursão, essa involução, nós fomos lá para o reino mineral, do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, e agora que já fizemos essa caminhada toda, 2 bilhões e 400 milhões de anos mais ou menos nós temos, segundo Emmanuel, né? Então, chegamos agora no nosso reino hominal, usando de todas as experiências que nós tivemos desde quando nós fomos criados e estamos lutando para chegarmos à angelitude, podermos nos tornar anjos, né? Arcanjos, e vamos dizer assim, nas esferas dos espíritos puros. Bom, só que a gente, de repente, nota que todo mundo que morre vira anjo, né? Vocês já perceberam? Ah, mas ele era tão bom. Era tão bom. Ah, mas ela era uma docilidade. Só os bons morrem. Só os bons morrem. Quer dizer, todo mundo que morre vira anjo. Isso é verdade? Não é verdade. Isso nós usamos por causa da nossa compaixão, medo de
vi alguém aí puxar as pernas à noite, né? Respeito, mas a bem da verdade é que ninguém vira anjo quando morre, tá? Nós continuamos sendo o que nós somos agora. Então, quem quer subir um degrauzinho mais e ir para um nosso lar, né, e outras colônias quitais, se esforce para mudar agora. Agora é a chance. E por que nós fazemos a incursão do nosso crescimento na matéria? E por que nós esquecemos do que nós fomos na vida passada? Para que a gente possa, através das experiências do agora, construir um novo mundo, construir uma nova pessoa dentro de nós. Porque nós somos flexíveis, nós somos energia. E nós podemos mudar e modificar, aliás, podemos não, devemos. E para isso é que nós utilizamos das ferramentas que o nosso querido mestre nos deixou no Evangelho, né? Usando de todos os preceitos, ensinamentos que Jesus nos deixou, para que a gente possa crescer espiritualmente. Mais uma coisinha, o espírito não regride. Tudo que o espírito vai aprendendo, tudo que nós vamos aprendendo, nós vamos somando. E nós não voltamos, nós não deixamos de evoluir. Nós podemos estacionar, mas regredir nós não regredimos. Tem gente que confunde assim, um determinado espírito nasceu numa determinada época rico ou intelectual, né? Teve projeção, teve dinheiro, fama, inteligência, cultura, e numa outra encarnação ele mal sabe escrever, não assina seu próprio nome, nasce numa tapera, vai ser pedinte, muitas vezes morador de rua. Regrediu, né? Regrediu. Porque antes ele era um grande intelectual e agora ele mal sabe assinar o nome. Não consegue nem assinar o nome. Ele não regrediu. Ainda está lá tudo aquilo que ele aprendeu. Ele pode ter sido um cientista, um médico, um grande médico, e ele não sabe fazer um curativo na outra encarnação. Mas por quê? Ele utilizou mal das potencialidades que ele teve numa determinada encarnação. Na outra, ele vai expurgar aquele erro cometido. Por isso diz que o mal não existe. E o que é o mal? Alguém sabe? O que é o mal? Se nós falarmos que o mal é a ausência do bem, nós vamos aceitar que o mal existe. Por isso que eu não falei. Porque existe o mal e existe o bem. Então, se eu falar que o mal é a ausência do bem, eu estou aceitando que o mal existe e que Deus, portanto, é mal por fazer o mal. O mal é a ignorância. Todas as vezes que eu pratico uma coisa tida como errada, é porque eu estou na ignorância daquilo. Agora, eu posso usar de uma má índole minha, conhecer a verdade e não querer aplicá-la.
Mas, de toda forma, é uma ignorância moral. De toda forma, é uma ignorância ético-moral. Lembra quando eu dei aula das 3 fases do Espiritismo, das 3 características, ciência, filosofia e religião? Eu disse, o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas com consequências ético-morais. Essas consequências ético-morais é que vai caracterizar o bem ou o mal viver. Então, o mal é a ignorância. Todas as vezes que alguém erra, que alguém comete o mal, é porque ele é ignorante daquilo que ele está fazendo. Ele não consegue entender as consequências dos atos que ele está cometendo. Tanto físicos quanto espirituais, acima de tudo. Nós, espíritas, por que diz que o espiritismo é uma filosofia em base científica com consequências ético-morais? Vocês estão aprendendo uma série de coisas que vocês não conheciam, verdade ou não? Verdade. Vocês vão poder errar da mesma forma? Não vão poder ter errado, porque errar a gente continua na reunião. Até a gente ser crucificado lá e falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, vai chão de aprendizado, né? Mas nós podemos até cometer erro, mas a gente depois fala, meu Deus, o que eu fiz, né? E a gente vai tentar reparar. Agora, gente, vamos pensar bem que isso até faz parte da aula. Ter consciência do erro. Pedir desculpa não faz com que cancelemos o erro cometido. Para que nós cancelemos o erro cometido, nós precisamos fazer o quê? Pensar. Repará-lo. Então, eu chego, estou apertada de dinheirinho, eu vejo na carteira, eu sei, mas é minha amiga, eu tiro um dinheirinho, levo, vou comprar minhas coisinhas e tal, depois falo, meu pai do céu, eu tirei da carteira tanto, meu pai, ai não, eu vou pedir desculpa, eu vou falar, você sentiu falta de tanto? Então fui eu que peguei, você me perdoa, eu estava tão apurada, eu precisava tanto daquele dinheiro, me perdoa, prometo para você que não vou fazer mais. Só que aquele dinheiro, a minha amiga ia pagar aluguel. Com o meu, perdoa, amiga. Ela vai pagar o aluguel? Então, para que eu repare o mal, eu vou ter que dar o dinheiro para ela de volta. Então, não adianta nós simplesmente, então, cheguei, estou brava, sujei o muro do meu vizinho, que ele fez barulho de madrugada, tal. Aí depois eu me arrependo. Aí eu chego, vou bater lá, falo, olha, desculpa, eu estava tão nervosa, tal, né? Sujei seu muro, fui eu que sujei, você me desculpa, me perdoa, tá? Vou procurar nunca mais fazer isso, viro as costas e vou embora, limpei o muro. Não. Para que eu possa refazer o mal que eu fiz, o que eu tenho que fazer? Pintar o muro, que são as ações regeneradoras. Então, toda vez que alguém fizer coisinha errada, não basta apenas pedir desculpa. Tem que ir lá e refazer o erro cometido. Tá? Então, esses erros, por pequenos que sejam, não são apagados na eternidade. E nós os carregamos até ressarcirmos. Mesmo quando a pessoa não sabe que errou, Mesmo quando ela vai aprender. ela vai aprender.
A ficha vai A vai ficha virar erro, né, na que hora. era Eu erro. imaginei que, como uma pessoa não sabe que está fazendo errado, ela não tem na consciência que ela precisa primeiro reparar. Aliás, primeiro se desculpar e depois reparar. né? Reparar. Então Só- acontece de ficar ali no É. vazio aquele. Só que ela carrega, porque todo ser humano carrega dentro de si o quê? Quem é a consciência? O espírito. E o espírito é de quem? Nossa. Só para... Mas quem que Inteligência. Quem que fez lá o princípio inteligente? Quem Deus. criou? É de Deus. E Deus o que é? Fluido. É justo. Não, Deus não é. Ele cria o fluido cósmico. Ele cria o fluido cósmico para que o fluido cósmico saia. Deus é independente, ele é o criador. Tá? Só que vamos lá, Deus é justo. Fora de ser justo, ele é amor. Ele é bom. Então, nós temos a semente divina dentro de nós. Só que nós ainda somos ignorantes. Nós cometemos erros e viemos cometendo-os durante várias reencarnações. E agora estamos um pouquinho melhorzinhos, estamos nos melhorando. Mas todas as vezes que nós cometemos um erro, é registrado na nossa consciência. E o que inclusive estipula a nossa reencarnação é o alívio para a nossa consciência. Então, eu disse assim, como é que essa pessoa pediu isso como reencarnação? Pediu. Consciência para reparar. É a consciência para a reparação do erro. Tá? Então, para aliviar a consciência, o peso da consciência, a dor que ele infringiu aos outros, ele vai e pede aquilo como resgate e aprendizado. Tá? E às vezes ele se arrepende, pediu, chega aqui e fala, que coisa demais. Continua reclamando, fala, nossa, que vida é essa? Isso aqui. As nossas equipes reencarnacionistas chamam e dizem assim, ó, você está com sobra de erros. Vamos fazer o seguinte, está na hora de começar a resgatar isso. Então, nessa encarnação, você vai ter isto. Então, por exemplo, tem uma gastrite horrorosa, qualquer coisa que eu como me faz mal. Luto com aquela gastrite a vida toda. Por quê? Aquilo vai ser um termômetro para evitar que eu morra de cirrose hepática, como eu fiz na vida passada, porque eu comi demais, bebi demais. Então, pode parecer punição. Gente, karma, resgate de reencarnação, não é punição. Deus não pune. Porque vamos voltar, se ele punir, não é bom. Tá certo ou não? Tá? Então, não é punição. É limitação para que não cometamos o mesmo erro que cometemos na vida passada e que tem feito com que nós tenhamos quedas e quedas e quedas e quedas em diversas reencarnações. Né? Então, a gente vem com certas limitações. Por exemplo, alguém que era rico, milionário, não sei o quê, e só fez coisa errada, sei lá, prejudicou as pessoas, fez uma série de coisas. Numa determinada encarnação, ele vem, trabalha feito um louco, tal, ganha, consegue fazer a casinha dele e tal, anda daqui a pouco, perde o emprego, dá uma enchente, perde tudo na enchente. E ainda perde o emprego. Aí tem que voltar tudo de novo. Por quê? Porque ele pediu ou foi imposto
imposto a ele essas limitações dele lutar sempre para poder ter alguma coisa, para poder ter um emprego, para poder progredir materialmente, porque isso foi motivo de quedas e quedas e quedas em vidas passadas. O dinheiro para ele é a pior coisa que poderia acontecer. Então ele disse, não me deixa ficar rico, não me deixa ficar bem de vida, porque senão eu vou pisar de novo. Então, para trabalhar a humildade. Então, ele sofre perante a sociedade, às vezes é escorchado, tal, por quê? Ele se impôs isso, ou as equipes se impuseram para que ele possa ter um respaldo para não cair no mesmo erro e condenar mais uma vez a sua encarnação. Deixa eu fazer uma pergunta. Continuam a fazer, a perseverar no mal, etc. Eles são expurgados para planetas mais primitivos para poder auxiliar no progresso daquele orbe, daquele planeta mais primitivo. Só que isso nem sempre, essa mescla, tanto é que tem muito capelino que já voltou para a capela. E tem outros que ainda estão aqui, porque não conseguiram evoluir moralmente. Porque a evolução moral faz parte do livre-arbítrio. Então, como que nós fomos criados todos iguais? No mesmo tempo, numa mesma hora, que é isso que eu falei da física quântica, que depois nós vamos fazer uma aulinha dessa, que é genial, dos spins e da resposta que nós temos, porque daí entra uma outra parte. Mas a verdade é, nós fomos colocados para fazer o nosso crescimento. E nós fomos, enquanto mineral, vegetal e animal, nós só fomos recebendo as impressões e fomos aglutinando aquilo como experiências. Quando nós atingimos o reino hominal, nós ganhamos a razão e o livre-arbítrio. Aquilo já está incutido na mônada espiritual, que é a centelha divina. O espírito é o princípio inteligente, é ali o núcleo. Só que quando atingimos a parte hominal, o reino hominal, nós ganhamos o livre-arbítrio, a razão, o raciocínio, a lógica. Então, nós podemos escolher em seguir um caminho ou outro. E é por isso que uns espíritos evoluem mais rapidamente e outros se retardam no crescimento. Porque, na verdade, também é um pouco de poder, né? Racionalidade e o livre-arbítrio traz o poder do espírito, né? De escolha. De escolha. Né? É a razão. É aquilo que o espírito vai escolher para seu crescimento. Então, entre as opções que ele tem, o que ele vai querer fazer? Agora, a consciência, ela já vem com o espírito ali, com o princípio inteligente. A gente só não sabe usar, porque não tem razão. A gente só não sabe usar, Tá porque nós estamos aprendendo. Então, é com o aprendizado, não tem se é caindo que se aprende a andar? Né? Então, dependendo das experiências que nós temos na trajetória da nossa vida, nós começamos a falar, poxa, caramba, está na hora de eu mudar. Poxa, eu não quero mais isso para mim. Quando deu o start é que começou a dívida toda. Ou as vidinhas. Não é assim? Não, a dívida existe Não, sempre. a dívida vai existir sempre, mesmo que você, Só que num você só vai começar determinado, a reparar depois que der o depois start. que der o start. De tão justo que deu certo. Entendeu? Mas você não Se chegar no entendeu nominal, eu exatamente já chegou tenho lá. dívida? É isso que eu não. não consegui entender ainda. Porque Não. se eu A sair de lá dívida. uma partícula, Isso. virei
mineral, vegetal, para depois virar animal, até onde, aí a partir da onde eu vou? E onde é que parou essa evolução? Por exemplo, hoje eu tenho plantas. Por que elas não são, elas são, então, essas centelhas, não são? Não evoluem? São, e estão evoluindo. Só que não são espíritos grupos. Aí é que entra um outro conceito que nós vamos estudar mais para frente. Tá longe. É chamado de mônada. São reuniões de espíritos que, através de seus filamentos, vão participar daquela evolução, sentindo a sensibilidade. Então, uma plantinha, quando ela é regada, quando conversa, vai formando experiências. Então, vai aglutinando as diversas experiências daquela vivência. Agora, que começa a computar é quando chega no reino nominal. Quando chega no reino animal, nós ganhamos a individualidade. E quando chegamos no reino nominal, além da individualidade, nós ganhamos a razão. É o livre-arbítrio, é o raciocínio. A partir dali, pega tudo que você aprendeu, desde que você foi criado e caiu nesse vórtice e foi mineral, e usa da melhor forma possível. E aí nós vamos aprendendo. Um dia nós caímos, outro dia nós levantamos. Também, né? E aí vem uma outra história que nós vamos ter. Pode demorar. Mas nós vamos. Somos todos fadados a tornarmos anjos, tá? Dora, e entrando um pouco mais além, e os próximos seres, depois dos humanos? É que nós não temos conhecimento ainda. Eu acho que nós temos a escala, eu não dei aqui que não vai dar tempo, mas está no livrinho, para vocês poderem mais ou menos ver a escala dos espíritos, né? Os 5 puros, os batedores, né? Então, são várias escalas da espiritualidade, tá? Dos espíritos também. Até chegar no espírito puro, que são os espíritos das esferas criativas que vão auxiliar Deus diretamente a mexer com o fluido cósmico e formar as diversas matérias, tá? O que é importante... Eu tenho uma dúvida, eu não sei se ela vai fazer muito sentido, mas como Deus criou o fluido cósmico, tudo isso, por que ele já não criou o espírito puro para ajudá-lo a desenvolver demais? Entende? Por que ele já não foi direto ao ponto? Por que não nasceu todo mundo? Já pode. Aí não teria razão para ele formar todo um sistema para que esse espírito pudesse saber tudo que sabe. Por exemplo, por que você já não nasceu engenheiro? Por que já não nasceu médica? Por que já não nasceu advogado? Por que já não nasceu, sei lá, da ciência da computação? Né? Então, você foi desde o maternalzinho e tal. É a primeira vez que você está aprendendo a ler? É a primeira vez que você está aprendendo a escrever? Não. Quem ensinou a gente a andar? Nós já sabíamos andar, né? Tá no arquivo acásico. Aí depois nós vamos falar do arquivo acásico. Tá? Nossa, se a gente não ficar com vocês meia-noite, eu também queria perguntar à noite. Acho que a gente pode aprender agora. Senta agora, ela fala, chega e embora. É muita coisa, gente. Olha, são quantos anos você vai fazer a escola? Em 4 ou 5, que nem a gente fez? As minhas escolas aí, a gente vai por aula. Normalmente as escolas são em 2 anos, 2 anos e meio. As minhas são 4, 5 anos, né, que a gente vai. Porque são muitas coisas, gente. Então, é assim, é muita coisa ainda para vocês. E eu aconselharia que vocês estivessem lendo o capítulo 10,
para vocês poderem estar gravando mais, né? Inclusive fala dessa escala da espiritualidade dos espíritos, que está no livro dos espíritos. Vai ter leitura de livros. Fora isso, gente, procurem estar lendo, tá? Procurem estar lendo as obras de Kardec, as obras básicas, para que vocês possam estar dilatando o conhecimento. Fora isso, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, e cada um vai atingindo as suas especialidades, né? Não falamos do intercâmbio da mediunidade, mas a mediunidade, todos nós somos médiuns, porque todos somos espíritos, e através da mediunidade é que nós fazemos esse intercâmbio entre o plano espiritual, que é o plano invisível, do plano material. Tá bom? Obrigada. Agora eu vou judiar um pouquinho de vocês.